Olá, ouvintes do canal Encruzilhadas. Esse programa é o primeiro da segunda temporada que retorna no contexto da pandemia. Eu sou Alexandre Silva Jesus, o meu colega à minha direita é o Josias de Paula e à minha esquerda o Lucas Vitor. Nós trouxemos hoje uma professora que contribuiu decisivamente, ela e sua equipe, para o tratamento científico sobre a gestão da pandemia, ou melhor, a gestão da disseminação do coronavírus pelo território brasileiro. Então eu vou chamar o querido Alex, que protagoniza o programa junto comigo e Josias, e ele vai apresentar a querida professora Rossana Reis, que gentilmente se colocou à disposição para gravar com a gente Encruzilhadas. Então, Lucas, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, colegas. Nós vamos falar com a professora Rossana, mas veja que coisa interessante, Desde a gente volta o programa no contexto da pandemia, mas num contexto muito específico, que é o contexto onde cada vez mais a população brasileira começa a entender o governo Bolsonaro como um governo de mau desempenho. Se a gente pensar, por exemplo, na última pesquisa de desempenho governamental do Datafolha, que foi de julho de 2021, 56% da população brasileira entende que o desempenho de Bolsonaro na gestão da pandemia tem sido um péssimo desempenho, ou um mau ou um péssimo desempenho. Mas desde janeiro de 2021, nós temos um relatório que é chamado A Linha do Tempo da Estratégia Federal de Disseminação da Covid-19, que nos faz pensar o contrário. O próprio termo estratégia que aparece no título nos faz pensar o contrário do que essas pesquisas têm demonstrado, ou seja, que na realidade existe uma intencionalidade do governo na disseminação do vírus e que nós devemos entender que, nesse sentido, se trata de um governo eficaz. E quem está por trás não apenas dessa hipótese, mas de uma hipótese científica, porque se debruçou para isso, dentre outros documentos, para mais de 3 mil atos normativos que foram expedidos em relação ao Covid no ano de 2020 e 2021, foi a professora Rossana Rocha Reis, que é professora do Departamento de Ciência Política e do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Doutora em Ciências Políticas, Rossana também é pesquisadora do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea e seus estudos versam sobre teoria política, direitos humanos, migrações internacionais, identidade nacional e relações centro-periferia. Esse relatório, que foi publicado em 2021, em janeiro de 2021, faz parte de um projeto de pesquisa maior, que Rossana integra como coordenadora, que se chama Mapeamento e Análise das Normas Jurídicas de Resposta à Covid-19 no Brasil. E ela, junto com o Fernando Mussa Miriam Ait, que é professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, e Deise de Freitas Lima Ventura, também professora titular da mesma faculdade, da USP, eles coordenaram essa linha do tempo. E a primeira coisa que nós gostaríamos de saber da professora Rossana é como foi essa articulação, em que momento da experiência da Covid e da gestão governamental que professores de uma faculdade de saúde pública, junto com uma professora versada em ciências políticas e direitos humanos e alguns alunos, junto aí de direito e outras disciplinas, como foi que esse contexto emergiu e vocês puderam oferecer esse trabalho tão consistente para a gente? Oi, tudo bom, gente? Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Na verdade, assim que a OMS declarou a Covid-19 como uma emergência de saúde, como uma pandemia, a professora Deise Ventura, que ela é professora titular de Direito Sanitário lá da USP,
e ela é também vinculada à pós-graduação de Relações Internacionais, a mesma onde eu trabalho, e de lá nós nos conhecíamos. Além disso, eu, ela e o professor Fernando White fazíamos parte também de uma cátedra Unesco de Direitos Humanos no Instituto de Estudos Avançados. A professora Deise, a tese de titularidade dela foi sobre a pandemia da H1N1. E ela já vinha se dedicando a esse tema, né, digamos, de relações internacionais e saúde global, né, há muitos anos. Então, quando surgiu no horizonte aí a Covid-19, né, e em fevereiro, se eu não me engano, mas acho que foi em fevereiro, sim, a gente já tem ali, né, antes mesmo da pandemia, do caráter pandêmico da Covid-19 ser confirmado pela OMS, a gente já tem a aprovação da nossa lei, né, para a gestão quarentenária, né, ainda na época do ministro Mandetta, no Ministério da Saúde. Então, a Deise, nesse momento já, né, Deise e o Fernando se articularam, né, e falaram, olha, a gente vai precisar trabalhar, a gente vai precisar acompanhar, de preferência em tempo real, qual é o impacto dessas medidas, né, de controle do vírus nos direitos humanos da população. Qual que era a nossa preocupação inicial ali, né, que não tem muito a ver com esse relatório que a gente publicou em janeiro. A nossa preocupação inicial ali era que, né, na justificativa de conter o vírus, você tivesse medidas que interferissem na liberdade das pessoas, enfim, de organização social, de manifestação, né? A gente estava preocupado também com o direito à vida, direito à saúde das populações mais vulneráveis, povos indígenas encarcerados. Então, com essa preocupação em mente, a gente entrou em contato com uma ONG, né, que está sediada aqui em São Paulo, que trabalha com essa questão de direitos humanos, que é a Conectas, e a gente propôs, então, esse modelo de pesquisa, esse formato de pesquisa, né, que é uma espécie de construção de um banco de dados, monitorando, né, a atividade normativa do governo brasileiro, as novas leis, as novas medidas tomadas pelo governo brasileiro em relação à Covid-19, e criando, digamos, uma ferramenta onde a gente pudesse trabalhar o impacto dessas medidas na questão dos direitos humanos. Não sei se eu respondi, se está claro. Tá claro, sim. E uma coisa que para nós foi importante, principalmente pelo contexto mais geral, né, não apenas da pandemia, mas o contexto mais geral de governo, uma das coisas que para nós foi muito importante não é apenas a consistência do trabalho, mas como o trabalho chamou a atenção da CPI da Covid, né? A ponto deles pedirem para que o trabalho pudesse ser, em parte, reelaborado, para servir como base para aquilo, né, que eles vêm fazendo. Então, tem duas coisas que eu acho importante em relação à CPI. Primeiro, que o relatório embasou a primeira fase da CPI, que era justamente a ideia de que havia uma intencionalidade do governo em deixar morrer, né? A tese da imunidade de rebanho não passava pela vacina, né? Passava pela contaminação natural, que é deixar morrer. Então, essa intencionalidade estava lidada. E logo em seguida, essa tese é uma tese que se enfraquece, e o que efetivamente vai dar a força para a CPI não é essa hipótese genocida, mas a hipótese da corrupção, né? Então, isso é um dado importante e eu gostaria, né, já que a gente está falando também de direitos humanos, saber um pouco sobre isso. E a segunda coisa é que a gente está vivendo um momento de ataque às ciências, principalmente às ciências, né, que são elaboradas para serem algum tipo de crítica, e, nesse momento, alguém de direitos humanos, né, de ciências políticas, embasa, junto com outros colegas da Faculdade de Saúde, aquilo que é o documento mais forte para a primeira tese que a CPI não sustenta. Então, essas duas coisas, né, a importância das ciências humanas, mas também essa pouca adesão
há uma ideia dessa intencionalidade do deixar morrer do governo Bolsonaro? Como é que isso rebate para vocês que fizeram essa pesquisa? Então, eu entrei na pesquisa, eu entrei na equipe justamente porque os meus dois colegas, que são da área de saúde pública, a formação deles, na verdade, é de direito, né? Eles são juristas. A gente tinha essa experiência de trabalhar com graves violações de direitos humanos e com a tramitação, né, das acusações no plano internacional. Montamos essa espécie de observatório. Veja que no início da pesquisa, né, então a ideia era bem focada nessa questão de direitos humanos. E a gente foi acompanhando, né, essa atividade normativa, enfim, superlativa, né, muito intensa sobre a Covid-19 no plano federal, junto, como todos vocês, como todos nós, né, digamos, do modus operandi, né, já que vocês estão falando de bolsonarismo aqui nessa temporada, do modus operandi do bolsonarismo, que é criar fatos, né, cortinas de fumaças, enfim, declarações bombásticas, tudo aquilo. Então, a gente olhava essa produção normativa, né, sobre a qual a gente já estava tendo um estranhamento, porque, veja, o governo estava se empenhando em fazer tudo ao contrário do que dizia a Organização Mundial de Saúde, do que dizia a ciência, né? Nós, das ciências humanas, já estamos um pouco acostumados a ser gauche na vida, né? A gente enfim. Mas esse governo, ele estava questionando a validade, enfim, de outras ciências que não costumam ser tão atacadas assim, né? Então, isso já era algo a se estranhar. Junto com as declarações do presidente, junto com as declarações não só do presidente, mas de outros membros do governo, quando a gente foi começando a analisar essas coisas de uma maneira combinada, né, de uma forma simultânea, o que não era uma hipótese de trabalho inicial da gente acabou se impondo como uma realidade. Né, disse, olha, isso aqui não é má gestão, isso aqui não é fruto do negacionismo, isso aqui não é, enfim, atrapalhada de governo, isso aqui é uma política de disseminação da Covid-19, né? E a ideia de que essa política era intencional, que é uma coisa muito importante quando a gente vai falar de responsabilização mais adiante, né? A ideia de que havia uma intenção, que o governo sabia o que estava fazendo, estava se empenhando nessa disseminação do vírus, né? E que nas três linhas de pesquisa que a gente analisou, os atos normativos, né? Os atos de governo e a propaganda contra a saúde pública, tudo ia na mesma direção, né? Então, quando foi maio, junho de 2020, a gente já estava um pouco com essa hipótese na cabeça. Mas veja, essa não é uma afirmação que possa ser feita de uma forma leviana, né? Continuamos fazendo análise, continuamos juntando os fatos, até que em dezembro de 2020, nesse relatório que sai, que é publicado em janeiro, né, a gente apresenta essa linha do tempo, e veja, nesse caso em particular, o formato linha do tempo, que é um formato bastante simples, é um formato muito adequado, porque o que chama a atenção ali, o que torna, digamos assim, a nossa hipótese, né, convincente, é o conjunto da obra, né? Você tem aí, pelo menos em relação à gestão da Covid, uma coerência muito grande entre o governo diz e o que o governo faz, né? E não apenas uma coerência, mas, digamos, essa é uma estratégia sustentada ao longo do tempo. Não tem mudança, não tem nada fora da curva, nenhum ponto fora da curva aí. Vai tudo seguindo na mesma direção. Então, em janeiro, quando a gente diz, né, e essa é uma tese que tem uma repercussão muito grande, em parte por conta da nossa parceria, né, e eu queria destacar isso aqui porque acho que é importante
essa capilaridade, né, dos estudos da universidade com a sociedade civil, né, em janeiro, quando a gente publica, né, essa tese de que é intencional, né, que o governo está fazendo isso de propósito, ninguém ainda tinha dito isso, né? Então é um choque muito grande, e eu estou fazendo essa introdução grande assim para chegar na sua pergunta sobre a CPI, porque é um choque muito grande para as pessoas, mas, enfim, acho que qualquer pessoa que leia esse relatório, né, vai ver que a gente não está, enfim, abstraindo muito dos dados, né, é uma tese muito materializada nas informações que a gente tem, né, e quando as pessoas leem e se convencem daquilo, e eu participei de várias lives onde eu tive essa experiência, tudo bem, elas se convencem, mas aí as pessoas entram num parafuso, né? Mas por que ele está fazendo isso? Por que fazer isso? Qual é a razão de fazer isso? Né? E aí eu sempre falo, bom, aí a gente vai ter que entrar em outras áreas do conhecimento, porque, enfim, é difícil você explicar a racionalidade, né, de uma política de deixar morrer que está chegando a 600 mil pessoas. Né? Então, na minha opinião, né, a tese, né, do genocídio, com a qual eu concordo, da qual eu compartilho, ela é uma tese muito difícil de ser internalizada pelas pessoas, né? Porque você imagina genocídio como uma coisa ligada a figuras, vocês que são da área da história talvez possam explicar melhor do que eu. Você imagina isso ligado a pessoas assim, né? Hitler, que é a encarnação do mal, né? No imaginário. Você não pensa em coisas contemporâneas, né? Enfim, aqui no Brasil, etc. e tal. Então, quando a CPI chega, né, a hipótese da corrupção, né, quando a CPI chega à conclusão de que, na verdade, havia também aí um interesse econômico, né, em promover determinados medicamentos, em resistir à vacina da Pfizer, do Butantan, né, da AstraZeneca, aí as pessoas acham que elas fazem assim, nossa, agora eu entendi, né? Agora eu entendi, tratava-se de dinheiro, tratava-se de um ganho econômico. Então, eu acho que o que acontece é que, do ponto de vista da opinião pública, quando a CPI consegue mostrar, né, esse interesse econômico, parece que as pessoas ficam mais se sentem, enfim, mais conectadas, né, de alguma forma, ao trabalho que a CPI está fazendo. O lado negativo disso é que a gente consegue dar elementos suficientes para demonstrar, né, a hipótese do genocídio, e ainda assim, né, o que acaba contando para a opinião pública é a corrupção. Né, e eu acho que a gente tem que se perguntar um pouco também o que isso diz sobre a nossa própria sociedade, né? De fato, Rossana, é o que a gente estava com. A leitura, apesar dela ser da linguagem objetiva, eu acho que a gente resumiu muito bem na palavra tristeza, né? É uma tristeza, né? Não é uma leitura fácil de ser feita, porque vão se acumulando dados e vai gerando uma angústia no leitor, se for uma pessoa um pouco mais sensível. E a gente vai tentando procurar nexos explicativos, né? Poxa, por que eles não são tão militaristas, mas no Exército eles usaram lindamente as recomendações da OMS, e quase não houve contaminação pelo Exército, um bocado de gente jovem vivendo tudo colada uma na outra. Por que para mais de 200 milhões de pessoas essas coisas não foram respeitadas, né? No entanto, talvez essa explicação ela demande mais tempo, mas a gente não precisa explicar por que isso acontece para legalmente responsabilizá-los. Sim.
né? Talvez isso seja um aprendizado que essa leitura, essa segunda, terceira leitura do relatório me fez, né? Como professor de história, você fica querendo essa explicação, mas ela não vem fácil, né? Porque a gente está diante de ideias muito caras à civilização ocidental e ao caldo de cultura que nos fez, né? É o bem, é a vida. Quer dizer, para mim é impensável, era impensável, por isso que foi um choque também conhecer o relatório, primeiro por entrevistas de vocês e depois pela leitura, que é possível um presidente falar que as pessoas morrem, né? Eu fiz uma lista aqui, né? E daí eu não sou coveiro, não é? O Brasil, uma campanha, o Brasil não pode parar, por exemplo. E de fato são coisas que eu aprendi na minha vida. Meu pai e mãe me ensinaram a tentar fazer o bem, evitar que as pessoas se machuquem, salvar a vida, preconizar a vida. E o relatório ele vai acumulando evidências pelo conjunto na obra, algumas são chocantes, né? O relatório vai acumulando que isso de fato aconteceu e que talvez a gente não consiga explicar isso rapidamente, né? Mas que alguma coisa precisa ser feita. Sim. Essa foi a primeira impressão, Rossana, que eu tive. E uma segunda impressão, que essa é a minha pergunta, né, e depois o Josias pode perguntar, eu vou pedir que você responda, depois o Josias pergunta também, para não me alongar muito, é que o seguinte, essa linha do tempo também me deixou mais, não sei se é ingenuidade minha, mas ela me deixou mais seguro, um pouco mais seguro, quanto ao funcionamento das nossas instituições. Isso parece um mantra hoje. Não haverá golpe porque as instituições estão funcionando. Olha aí, olha o STF. Mas a linha do tempo ela mostra como o STF e o Legislativo, em vários momentos cruciais, se mantiveram vigilantes contra a loucura bolsonarista. Então, isso também, de certa forma, você concorda com isso, de que essa linha do tempo, ela evidencia de que, de alguma maneira, o equilíbrio entre os poderes está acontecendo, e nesse equilíbrio a saúde e a situação do Brasil foram, digamos, valorizados? Olha, eu concordo com você que as coisas só não estão piores do que elas... que as coisas poderiam estar piores, né? Elas só não estão piores por causa dessas instituições. E por causa do federalismo também, né? Os governos, os governadores e os prefeitos, né? Eles não necessariamente acompanharam a linha de ação do presidente, né? E veja, uma das coisas, né, um dos pontos importantes da retórica do presidente ao longo desse ano foi que o STF tinha proibido ele de agir, né? Que não é verdade de forma alguma, né? O STF nada mais fez do que declarar, né, os princípios de funcionamento do SUS, né, que é tripartite, aí é uma colaboração entre as três esferas, né, sempre no interesse maior da saúde pública, né? Então, eu acho que o STF teve um papel importante, o legislativo. Lembra que o governo, gente, as pessoas esquecem rapidamente, o governo queria dar um auxílio emergencial de R$200 e para um grupo muito mais restrito de pessoas do que aquele que acabou recebendo. Quer dizer, era menos gente por menos tempo, né? E um valor, assim, 3 vezes menor do que aquele que acabou sendo concedido. Então, eu acho assim, a gente só não tem uma tragédia pior por causa da atuação dessas outras instituições. Eu acho que elas deviam ter feito até mais, mas eu tô feliz que elas tenham feito o que elas fizeram, porque senão era terra arrasada, né? Porque o governo, enfim, fez o possível, né, para
para citar aquele ministro infame aí do meio ambiente, para passar a boiada, né? Então, se não são essas instituições, se não é, né, esses anteparos, a gente já teria ultrapassado 1 milhão de mortes há muito tempo, né? É muito impressionante como é que a regularidade, né, e a crueldade em determinados momentos, não apenas da fala, mas da atuação, né? O veto, por exemplo, a obrigação do governo federal de fornecer água potável, né, nas aldeias indígenas, são coisas absolutamente inexplicáveis, injustificáveis. Eu acho que como historiador deve ser pior, mas como ser humano as pessoas têm dificuldade de entender um governo que se pauta por esse tipo de atitude, né? Vão ser necessários muitos anos para a gente conseguir, eu acho, construir, né, explicações, né, para o que é que está acontecendo agora. E se você me permite, né, aproveitar a sua pergunta, eu acho que a gente vai ter um problema também, não apenas para explicar as ações do governo Bolsonaro, mas para explicar o apoio ao governo Bolsonaro a despeito de tudo isso que ele vem fazendo, né? Porque o apoio está caindo, mas ainda existe gente que concorda, enfim, e que a despeito de todas as evidências, e elas não são poucas, né? Eu acho que o nosso trabalho, se vocês me permitem aqui, foi pioneiro em certo sentido, mas além da gente, você tem o pessoal da epidemiologia, você tem agora os inúmeros dados trazidos pela CPI, né? O que não falta são evidências do peso das decisões do governo federal na tragédia que a gente está vivendo. Então, eu acho que como sociedade a gente vai ter uma ferida, né, para explicar e para tentar curar aí durante muitos anos. Pô, Sam, tocasse agora no ponto que eu, digamos assim, queria levantar contigo, né? Que é a gente muito facilmente, nós todos, né? A gente tende a resumir o problema na pessoa do presidente, né? Ou, no máximo, num ciclo do mal, né? De assessores, tal, ali que lhe são próximos. Quando, na verdade, o problema é muito mais complexo, né? O problema é muito mais complexo porque uma série de atitudes, digamos, que o governo, né, vem tomando ao longo da pandemia são expressões muito diretas, né, de um discurso que atravessa toda a história, né, de Jair Bolsonaro, né? E esses gestos, essas ações foram saudados, né? foram aplaudidos. A gente não pode esquecer que as pessoas estavam lá nas ruas, por exemplo, em todas as manifestações de Bolsonaro, elas estavam ali de livre, espontânea vontade, né? Gritando, às vezes até do ponto de vista histérico, para tocar no presidente, para falar com o presidente. Por mais que a gente tente aí colocar, por exemplo, a relação de liderança, de carisma, etc., a gente não pode de forma alguma, analisar esse tipo de situação destituindo as pessoas da vontade e da autonomia delas, né? São pessoas livres que estavam ali livremente, né, dando sustentação a isso. E como tu bem falaste, ou seja, é um governo e uma pessoa, que, né, as pesquisas mensuram isso, não só a queda de apoio ao governo, como a queda, a uma avaliação pessoal do presidente, etc., que de fato está em declínio, mas aí
não é simples assim, gente. Não pode vincular essa queda única exclusivamente à pandemia. Pelo contrário, né? Veja, por conta dessa vacinação, mesmo da forma que foi, mesmo com toda a morosidade, né, com toda... os números estão caindo. Então, se fosse algo específico com a pandemia, talvez até ele tivesse estabilizado, né, isso, ou até crescendo, enfim. Há outras questões tão concretas como a inflação, por exemplo, está muito alta, né, para os setores mais... para todo mundo, mas sobretudo para os setores mais pobres, que pode ser um fator agora, né, principal, prioritário para a queda dele. Acho fundamental isso que tu levantaste, porque era o que eu estava pensando. Eu queria também, assim, antes de só te fazer uma pergunta que extrapola um pouquinho aquilo que está no relatório, né? Também não perder a oportunidade de dizer, assim, de público, a importância desse relatório, né? Ele é um trabalho que, com certeza, na posteridade vai ter um lugar de destaque, né? na compreensão de tudo que a gente está vivenciando agora. Assim, te parabenizo aqui, né, logicamente estendido a todo mundo que está envolvido nisso, porque é algo que está disponível para todo mundo, muito claro, muito bem construído, didaticamente explicado. Assim, poxa, uma grande contribuição da pesquisa brasileira ao quadro que a gente está vivendo. Eu queria te provocar, na verdade, é o seguinte, deixando claro para o pessoal que ainda não leu, que está assistindo a gente, que o objetivo do trabalho que tá, como eu estou dizendo, muito, muito claro lá no relatório, é mostrar a intencionalidade do governo. Então, assim, está lá, né, com um conjunto probatório vasto, ou seja, que o governo teve intencionalmente, né, a partir das falas e de toda a questão normativa, de leis, etc., de regulamentos, ele conscientemente, voluntariamente e reiteradamente apostou nessa malfadada imunidade de rebanho. Então havia uma consciência disso, isso está lá muito provado. E extrapola os objetivos do relatório, né, aquilo que também está lá muito didaticamente, a diferença entre uma causalidade. Né? Então, há estudos mostrando a causalidade, por exemplo, de uma como é que eu diria, um impulso, né, de piora do comportamento, por exemplo, da população, ou seja, de um desrespeito às normas sanitárias, às melhores práticas que podiam ser adotadas, em função de comportamento e das falas do presidente. Repito, para o pessoal que não leu, isso não é objetivo, mas isso está lá, apenas tangenciado lá e nos remetem para estudos numa nota de rodapé. Eu queria saber se é possível tu falar um pouco disso, assim, desses estudos e dessa possibilidade, né, causal, né, que já são outras pesquisas, né, enfim, que vinculam isso. Porque eu acho que isso é uma ponte para o que a gente acabou de falar agora. Né, ou seja, digamos, esse diálogo, né, entre um governo, os seus ministros, mas também com a base, né, ou seja, com uma opinião, com uma disposição muito forte em um setor da sociedade não pequeno, né, veja, se for tomar o parâmetro eleitoral, ainda é 1/4 da população que quer votar neles. Isso já foi muito maior, né, já foi 1/3 e mais de 1/3. Enfim, eu acho que dialoga, né, com isso que a gente está falando, dessa relação governo e sociedade. Claro.
Eu vou tentar responder a sua pergunta e comentar um pouco sobre essa questão das responsabilidades individuais, né? Quando eu falo individuais, da população, né? Acho que é talvez o contrário de individual, mas quando eu comecei, como a gente conversou aqui agora, né? Essa pesquisa é uma pesquisa que, do ponto de vista dos pesquisadores, né? A nossa experiência é alguma coisa algo que mexe muito com a gente, né? Por conta de tudo isso, acho que o Lucas falou, né? É uma maldade, né? Que você não está habituado ali não é nem um termo que faz parte do nosso vocabulário quando a gente vai falar de política, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, eu fui procurar alguns subsídios e encontrei um livro muito interessante, aproveitar que vocês estão falando, acho que para os alunos de vocês também, né? Do Karl Jasper, né? Que chama A Culpa Alemã, aonde ele está discutindo ali, logo no imediato pós-Segunda Guerra, né? De dentro da Alemanha, como é que, e diante da possibilidade do julgamento internacional, enfim, e tudo isso, e não só disso, mas de uma certa animosidade, né, da população mundial contra a Alemanha, por conta de tudo que o nazismo representou, um pouco o Jasper está discutindo nesse livro, né, o quanto cada um dos alemães que viveu na Alemanha nazista pode ser responsabilizado pelo que o governo da Alemanha fez durante o nazismo. E aí o Jasper vai, para desenvolver o argumento dele, ele vai trabalhar a culpa em 4 dimensões diferentes, né? Tem uma culpa criminal, que é a culpa, enfim, da pessoa, digamos, que tinha o poder de decisão na mão e tomou a decisão, né, que violava os valores mais básicos da vida em sociedade. E aí, nesse caso, não tem como a gente não falar muito do governo, não apenas do presidente, mas de todas as pessoas que, com menor ou menor grau de responsabilidade, participaram dessas decisões, né? Tem uma culpa aí que é uma culpa política, né? Que aí essa é a culpa, digamos, de todo mundo, né? A culpa de você, digamos, poder ter interferido naquilo e não interferiu, né? E aí ele vai discutir modulações, por exemplo, no caso do governo da Alemanha nazista, né, o risco que a pessoa corria se fosse oposição ao governo nazista, etc. e tal, mas, digamos, a culpa política é mais ampla do que a culpa criminal, né? A criminal você resolve, enfim, no jurídico, a culpa política, um pouco, a sugestão dele é que você resolve ali por eleições, por exemplo, né? Mas tem uma outra culpa, e eu não vou entrar na culpa humana, por assim dizer, mas tem um terceiro nível de culpa, que ele vai dizer que é o problema da culpa que ninguém pode te julgar, é entre você e a sua consciência, né? E esse, né, eu acho que é onde a gente vai ter grandes problemas, para além dessa dimensão criminal, política, que a gente discute muito, por conta de tudo isso que você trouxe aqui para a gente, para a discussão, Josias, porque o que está acontecendo nesse momento, né, é que nós estamos assistindo algo passivamente a um processo de genocídio em curso, certo? Quer dizer, algum dia, nem que seja para nós mesmos, a gente vai ter que explicar como é que é isso, né? Eu acho que eu tenho várias hipóteses, né? A gente vive em uma sociedade profundamente violenta, onde a vida não tem esse valor todo. Se vocês verem um relatório que saiu sobre a violência no Brasil hoje, né? Está em todos os lugares falando sobre, por exemplo, né, o índice de assassinato caiu 20% no geral e subiu 20 e tantos % entre os povos indígenas, né?
a maior probabilidade dos negros serem assassinados do que os brancos, enfim, a quantidade de mortes violentas que está dando causa indefinida em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, que se consideram estados tão desenvolvidos, é maior o número de causas não conhecidas do que de causas conhecidas e mortes violentas. Então, você vê, o desrespeito, a desvalorização da vida é uma coisa que permeia a nossa sociedade, e nesse sentido, eu acho que permite que você produza um genocídio e que as pessoas não se espantem tanto assim. Mas, como você disse, eu também estou aqui extrapolando dos limites do relatório, né, quando eu falo isso. Agora, em relação à causalidade especificamente, a gente tinha uma preocupação muito grande, né, e isso é muito importante que a gente está falando aqui também de ciências humanas, conectando a pergunta do Alex, em mostrar, digamos, o que a gente pode afirmar com certeza, né, com bastante segurança, usando a nossa metodologia, né? E isso que a gente conseguiu foi afirmar, foi demonstrar, eu diria, a intencionalidade. Eles sabem o que eles estão fazendo e eles estão fazendo mesmo assim, certo? Isso aí eu acho que está claro. A causalidade a qual a gente se refere seria mostrar, digamos, que isso que eles fizeram resultou em todas, em todas eu não diria, mas em muitas mortes desnecessárias, muito mais do que seria possível caso a atitude tivesse sido outra. Então, isso a gente não consegue fazer com a nossa metodologia. Para isso, a gente precisa trabalhar junto, e a gente tem feito isso, com o pessoal da epidemiologia, que aí vai utilizar outros tipos de ferramentas metodológicas para poder fazer comparações e para poder mostrar, também de uma maneira rigorosa, né, qual é a relação entre essas medidas e o número de mortes que a gente tem no Brasil. Se a gente tentasse fazer isso, a gente faria... não tem como, pelo menos com a metodologia que a gente está utilizando, não teria como fazer essa afirmação. Mas, por exemplo, a gente passou os nossos dados, né, para um professor que trabalha com epidemiologia na área de saúde pública. Se eu não me engano, o primeiro artigo dele já até está publicado, eu posso passar para vocês. E ele fez uma pesquisa piloto no Ceará, porque a gente está, além de fazer essa pesquisa com os dados federais que orientou esse relatório, a gente está fazendo a mesma pesquisa em cada um dos estados brasileiros. Então, ele fez uma pesquisa no Ceará, né, para poder mostrar a relação entre medidas quarentenárias, né, mais ou menos rigorosas, e a propagação do vírus, né, e o número de contaminados, o número de mortes. E ele encontrou uma correlação muito alta entre as duas coisas, né? E agora ele vai estender essa pesquisa para outros estados. Além desse professor que está trabalhando com os nossos dados, a gente tem também o grupo da Federal de Pelotas, né? Que se tornou bastante conhecido, que o professor Pedro Halal foi um dos convidados a depor na CPI, que vão mostrando também, né, com rigor científico, que às vezes as pessoas torturam os números para dizer o que elas querem, né? Não é o caso ali da pesquisa da Federal de Pelotas, que vai mostrando um pouco uma relação, né, entre essas escolhas políticas e o número de mortes que a gente tem. Então, eu acho que, enfim, para mim, seria alguma coisa intuitiva, né? Que existe uma relação entre a política que você faz e o resultado que você alcança, né? Mas a gente não tem, na nossa metodologia, elementos para dar esse passo. Por isso é que a gente remete aos estudos dos epidemiologistas, e eles estão muito interessados nesse nosso banco de dados de normas, justamente para que eles possam fazer essa mensuração, né? Quando é que foi que vocês... quase estado nenhum teve uma quarentena realmente fechada, né? Mas
Quando foi que o Estado fechou? Qual é o impacto disso 2 semanas depois no número de internações? Abril, 2 semanas depois, como é que está? E aí tem meios de você comparar por estados, por países e assim por diante, né? Eu passei amanhã, enquanto relia o relatório, eu passei amanhã sendo atravessado por aquela estrofe da música Miséria de Titãs. A morte já não causa, a morte não causa mais espanto, né? Então, é um dado que, para mim, Lucas, é assustador, né? E isso me faz pensar, devido toda a minha experiência existencial, a questões, a desdobramentos coloniais, a desdobramentos de racialidade. E aí, quando o GO lhe faz essa questão de maior complexidade e você afirma sobre a impossibilidade de determinados meios, de determinados instrumentos, eu fiquei pensando também na impossibilidade de nós fazermos daqui a algum tempo determinados desdobramentos, como os raciais, né, na medida que a gente não está produzindo estatísticas sobre isso, né? Mas eu me lembro muito bem que antes da primeira quarentena aqui em Recife, eu tive a oportunidade de ir a um teatro, né, cuja temática era problemáticas raciais, e encontrei um conjunto grande de pessoas negras que estavam falando sobre a quarentena, sobre a iminência da quarentena, e algumas pessoas estavam muito tranquilas, dizendo o seguinte: cara, a gente não deve se preocupar com a Covid, porque a Covid é doença de branco. São de pessoas que são de classe média, média alta, que circulam, que viajam e que não é que pegam esse vírus. Então, não vamos nos preocupar com isso. Os brancos vão resolver isso por eles mesmos. E aí, o que é mais significativo é que a primeira pessoa que morre de Covid, eu não me lembro agora, querido, se foi morrer ou ser acometida de fato, mas eu acredito que foi a morte, era de uma empregada doméstica negra, né? E depois nós tivemos vários outros fenômenos à esteira disso, como a morte do pequeno Miguel aqui, enfim. Mas nós tomamos uma decisão governamental de não fazer essa pesquisa, né? Então, eu queria também pensar assim, avaliar como é que fica isso para o futuro, assim, esses desdobramentos que nós não vamos poder fazer, mas que talvez pudesse explicar as razões do genocídio, né? O que é que está, que tipo de vida, né, está em jogo de forma como tendência estatística nas mortes do Covid, que pode ajudar a entender a morte não causar mais espanto entre nós. Olha, eu acho que se vocês assistiram lá à sessão, né, da CPI, onde houve o depoimento do Pedro Halal, ele fala sobre um slide que foi censurado, né, na apresentação dos resultados da pesquisa em Brasília, e uma das informações que foi censurada era essa que falava sobre a distribuição racial das mortes, né? Uma das grandes balelas do discurso atual é que a pandemia não diferencia entre pobres e ricos, né, entre negros e brancos, etc. e tal. Não é verdade. Ela diferencia bastante, porque dependendo da classe social, você tem mais condições de realizar, né, o trabalho remoto, enfim, o isolamento por conta própria. Tem gente que não pode se dar ao luxo de ficar dentro de casa sem nenhum tipo de auxílio, sem nenhum tipo de proteção social. Então, o que a gente tem visto, o que os números mostram, na verdade, é que tem uma incidência, né, a mortalidade é muito maior na periferia, por assim dizer, né, do que entre a classe média alta, até por conta de acesso, né, também a serviços médicos, etc., né, coisas desse tipo. Então, tem aí quem mais está morrendo, né, como sempre, aliás, no Brasil, né, são os pobres, são os negros, enfim, é uma população a qual, né, o governo, em diversas ocasiões, já manifestou o seu desinteresse ou o seu desapreço, né? Então, a gente, enfim, o que eu gostaria de salientar aqui é que, apesar do ineditismo do que a gente está vivendo, no sentido, né, de ter um presidente genocida, apesar desse ineditismo, tem uma linha de continuidade também aí,
entre o desrespeito à vida, né, em diversas esferas no Brasil e na política, né, e a pandemia, quer dizer, a pandemia não, ela é possível, né, por conta desse substrato maior, né, onde as pessoas, a morte, como diz o Alex, não causa mais espanto, né, então, enfim, realmente a gente está só começando, né, a trabalhar e a entender as diversas implicações da pandemia, né, na sociedade brasileira, né, como é que a gente, como sociedade, né, vai conseguir se recuperar disso que está acontecendo agora, e para a gente conseguir se recuperar, a gente vai ter que conseguir entender como é que a gente entrou nessa, né, e eu acho que a gente tem aqui, estamos falando de algumas possibilidades, mas todas elas ainda vão precisar de bastante trabalho. A gente está se aproximando né, do tempo da nossa live, mas aí eu queria, Josias pediu a palavra, fique à vontade, companheiro. Bom, veja, já que temos tempo. Não passou o tempo. Não, pode, não tem problema. O tempo passou muito rápido e eu não vi. Bom, de toda forma, vou tentar encaminhar. Eu queria só, primeiro, trazer o número digamos, de uma projeção de Pedro Halal, né? O que ele falou lá lá no Senado, né, foi, lá no Congresso, foi da ordem de 400 mil mortos. Então, era 4 em 5. Se houvesse, como ele diz, né, se estivéssemos na média, né, das ações, enfim, tivesse tido um comportamento padrão como houve nos outros lugares do mundo. Era só isso que eu queria pontuar agora, Lucas. Eu volto só para fazer um comentário final, assim. Tá, não, eu queria falar desse jogo de sombras, né? Porque quando a gente estuda os discursos da política de uma maneira geral, né, nós vemos, pelo menos a minha experiência de pesquisa, ver os discursos como cortinas sobre as práticas, né? Então, você vai conversar com qualquer político do Brasil, eles vão ter, de uma maneira geral, um discurso muito parecido. Defesa da educação, da segurança pública, desenvolvimento econômico, tem que gerar trabalho, emprego. E a gente sabe que essas palavras, elas estão aí colocadas para esconder o que eles realmente fazem, né? Algo que é impressionante, talvez a gente já esteja extrapolando o debate no sentido da busca de compreensão do bolsonarismo, é que diversas coisas que o governo fala, que é o líder do governo, é o ministro, é o assessor, é o presidente, é o filho do presidente, seriam impensáveis em pessoas de diversos espectros políticos. E que para mim, me chama a atenção essa coerência. Não é que outro governo não fosse capaz de tentar roubar na vacina. Não é isso. Mas uma coisa que eu gostaria que você comentasse é o fato de que só o governo Bolsonaro ele não esconde o apreço à morte, o apreço à destruição, o apreço ao mal. Enquanto outros governos poderiam roubar, né? Outros partidos poderiam roubar na vacina, pedir um pichuleco, pedir uma comissão à vacina, mas me chama a atenção o fato deste governo dizer claramente os seus objetivos destrutivos e como nós nos paralisamos diante disso.
É muito impressionante mesmo, você tem toda a razão. Bom, a minha parte no projeto, né, é justamente a parte da propaganda contra a saúde pública. Então, eu acompanho metodicamente, né, as manifestações do presidente, dos ministros, enfim, tudo que diz respeito à gestão da Covid-19. Aí eu fiquei muito surpresa, né, quando um dos primeiros depoimentos da CPI foi do Pazuello, e aí ele dizia assim, não, mas aquilo que o presidente diz, né, aquilo nas lives é papo de internet, enfim, não é política de governo, então não deve ser levado em consideração, né? Bom, para além de uma discussão mais ampla aí sobre responsabilidade, que todo mundo é responsável, né, pelo que fala, eu gosto de pensar, né, me ajuda a entender essas falas, né, a ideia daquilo como um ato de fala que também tem uma função performática, né? Ao falar aquilo, ao dizer aquelas coisas, ele produz um efeito, ele produz uma realidade. Ele tem milhões de seguidores, milhões de pessoas que visualizam aquilo, né? E que seguem à risca e que acreditam nas coisas que o presidente fala. E é muito impressionante, gente, eu pelo menos me impressionei com isso, porque eu nunca tinha feito esse acompanhamento tão a miúde, né, das falas do presidente. É tudo muito calculado, não tem absolutamente nada de improviso ali, e tudo muito bem assessorado, no sentido de que as falas, por exemplo, uma das coisas que mais me impressionou no sentido de parecer absurdo, né? Uma fala onde o presidente recomendava aspirar cloroquina, uma experiência onde as mulheres grávidas estavam aspirando cloroquina, né, como meio de combate à Covid-19. Antes de passar 15 minutos da live falando sobre isso, ele diz: eu não estou recomendando que ninguém faça isso. Eu estou querendo apenas dizer que eu recebi essa informação e ouvi dizer que tem bons resultados. Quer dizer, ele tenta se cercar do ponto de vista legal, né, para não ser processado, e passa 15 minutos falando sobre aquilo. Quer dizer, não preciso explicar para vocês, né, vocês certamente têm esse canal, entendem mais de comunicação do que eu, sabem o que é que significam esses 15 minutos de fala do presidente, né, sobre um método de tratamento absolutamente estapafúrdio e perigoso, né? Agora, o que mais impressiona na linha do seu raciocínio, Lucas, é que essa fala do presidente crua desse jeito, né? Algumas pessoas enxergam nisso uma qualidade. É uma pessoa que está sendo ela mesma, que está sendo, enfim, ele não doura a pílula, ele não finge ser o que ele não é, ele não como é que é a expressão que eles usam? Ele é como se, eu já vi muito dos assessores dizerem isso, não, o presidente tem aquele jeitão dele e tal, não sei o que mais, né, enfim, e eu acho, sinceramente, pode ser que seja uma coisa que combine muito com ele, mas também é um personagem, de certa maneira, calculado, ali são falas ensaiadas, são falas repetidas, né, e são falas que, de alguma maneira, agradam a uma parte da população, certamente, àqueles que se identificam com ele, a pessoas que acham, enfim, que os anos que passaram, para o bem ou para o mal, né, as pessoas, mulheres, negros, povos indígenas, etc. e tal, desaprenderam onde é o seu lugar, né? Então precisa de alguém que volte e coloque os pingos nos is, coloque cada um de volta dentro da sua caixinha do que da onde tem que ficar. Esse para nosso horror, né, pelo menos para o meu, um discurso que seduz uma parte da população.
teoricamente, era uma parte pequena. A gente está pensando que o centro, né, é sempre maior do que as extremidades e que no centro as pessoas são mais esses discursos, né, como você citou, aí, todo mundo a favor da educação, todo mundo a favor da democracia, e de repente a gente foi surpreendida com o fato de que não. Tem muita gente que é contra a democracia, a favor da ditadura, a favor da tortura, a favor de, enfim, de coisas, né? A gente tem um ministro da educação que é contra a inclusão de crianças, enfim, coisas completamente malucas de você ouvir há 3 anos atrás seria considerado um absurdo. Hoje em dia ele escuta e tem apoiadores e tem, enfim, e a gente ainda está achando ele melhor do que o outro, né? É surreal, é difícil. O mundo está desafiador para a gente que está tentando entendê-lo, né? Acho que você está sem som, Lucas. Gente, então a gente pode ir encaminhando, que nós já passamos do tempo, né, do tempo proposto com a Rossana. Alex quer colocar alguma palavra final, Josias? Apenas agradecer. O Alex, bem rápido, antes de você agradecer, bem rapidinho, só dizer, concordando com Rossana, né, eu sou da sociologia, né, e pesquiso a política, e uma das coisas que eu mais, digamos, tento sublinhar com os alunos é não cair nesse conto do personalismo, né? Que é uma redução a nada. A gente não vai conseguir explicar nada com isso. E nessa tarefa de levar à frente uma análise no lugar complexo, que na verdade é o único possível, de fato tomar o bolsonarismo como uma ferida, né, como tu se referisse, e ao mesmo tempo como um sintoma, né, um sintoma longo, não é, né, isso não é de agora. Só para aproveitar essa tua fala, né, por exemplo, a conivência, digamos assim, com a tortura, e basta isso, ou seja, com o assassinato e a tortura no Brasil, nos atravessa. Né? E também não adianta restringir esse apoio a uma classe apenas. Ela é muito espraiada na sociedade. Muito espraiada na sociedade. Esse apoio é muito espraiado. Né? Essa aniquilação por vários motivos, pelo medo, por exemplo, as pessoas mais periféricas, né, vivem num cotidiano de violência tão grande que a eliminação daquele que é o mal parece a ela a única forma de salvação, né, já que o Estado não está ali em nenhum momento para dar segurança. Né. Eu vejo nessa pandemia, eu moro aqui no bairro do Recife, e moro a 2 quadras onde tem uma feira, um mercado muito popular, né, que é o bairro de Casa Amarela. E aqui, durante a pandemia, a exceção de um lockdown, né, quando houve um lockdown no ano passado, nunca parou. Né, a feira, o mercado, e não estou falando só dentro do mercado, falando todo mercado de rua, né, informal, que as pessoas não podiam parar. E aí o discurso do Bolsonaro, né, ele era muito cruel por causa disso, porque ele atingia a vulnerabilidade absoluta dessas pessoas, que está diariamente se expondo na rua, né, para ganhar o pão, para comprar a janta, para comprar... Né,
E aí, assim, ele fazia um discurso antissistema e né? Enfim, vestiu essa máscara, né? E estava, digamos, dando razão, né? E de alguma forma confortando as pessoas numa atitude que na verdade é uma atitude desesperada, né? Me lembro de uma fala dele, né, que está lá no relatório, quando ele diz: eu fui na comunidade, né, em que a casa é 4x4. Isso de fato, né, como no Brasil afora, isso aí. Eu me lembro de reportagem de televisão que estava uma casa minúscula ali, de um vão só, onde moravam 7, eram 8 pessoas, e uma delas contaminada. Enfim, né, e a brutalidade desse discurso ia ao encontro dessa fraqueza, dessa fragilidade de um contingente enorme de nossa população, que acabava de uma forma ou de outra, digamos assim, se identificando e com com essas características de coragem, né? Me lembro de ir à feira, porque eu era o único, durante um bom tempo, era o único aqui em casa que saía, né? E saía para comprar comida. E aí, numa barraca que eu sempre vou, a pessoa dizer para mim: isso aí é muito exagerado, que aqui não morreu ninguém. Isso quer dizer que não morreu nenhum feirante, não morreu. Era impossível, então, ali naquele momento, debater com aquela pessoa. Não é porque ele, né, não é porque ele é burro, não é porque nada, não é nada disso. É um conjunto, é um solo muito mais profundo de possibilidade de estabelecer diálogo que a gente de classe média tinha, né, e que aquela pessoa não podia ter naquele momento, né? Não podia se dar ao luxo, digamos assim, de baixar a guarda para determinado tipo de argumento, né? E aqui eu encerro te agradecendo, mas, por exemplo, em alguns setores aqui bem informados do Recife, uma insinuação, digamos assim, porque não é algo que pode ser provado. Mas assim como aqui no meu bairro, em nenhum bairro periférico aqui do Recife, digo mais, do Grande Recife, houve de fato pandemia, nesse sentido que a classe média viveu, né? De se isolar, não, as pessoas não puderam fazer. Isso que havia uma certa conivência, né, do poder público aqui. Havia uma fiscalização dentro dos bairros aqui rasteiros do Recife, né? E nos morros, né? Onde estão os pobres do Recife, e deixava as pessoas circularem sem grandes, digamos, intervenções, sem grandes fiscalizações. Para quem o medo da classe média, a gente responde com uma certa cara e a certa face de regulação e de cuidado, e deixa os pobres viverem lá a liberdade deles, já que não se pode fazer nada. Eu realmente paro por aqui, que eu me estendi só, mas é porque muito bom o relatório, muito boa a tua participação aqui. Eu vou mexendo aqui, gente, desculpa, é só porque vai acabar minha bateria se eu não colocá-la na... Eu vou largar vocês assim, de repente. Mas você sabe, o Josias, que a crueldade está justamente em você fazer pensar que não tem jeito, né? Aqui nas favelas de São Paulo, na maior de todas, Paraisópolis, a organização do próprio movimento social conseguiu ser muito efetiva no isolamento dos doentes, enfim, no tratamento. Assim, a gente imaginou que seria muito pior, e você tem experiências de gestão, né, onde se conseguiu, de alguma forma, criar alternativas, né, que possibilitassem uma maior vigilância, né, em torno da disseminação do vírus, né, dos caminhos, enfim, testes.
a crueldade dele está em fazer acreditar que você só tinha duas alternativas, né? É o que ele sempre fala nas lives, é o pessoal do fica em casa e ou então, né, que é a misoginia do discurso, né? Seja homem, vai para a rua, não seja um país de maricas, né? A gente sabe muito bem que as condições das pessoas de fazerem isolamento são muito diferenciadas por classe, né? E o que ele fez foi não propor nada para quem não podia se dar ao luxo de parar, entendeu? É terrível. Pois é, eu agradeço, Rossana, não apenas pela disponibilidade, a disposição de estar aqui conosco, né? Caso não estivesse, seria uma pena para nós, mas eu te agradeço principalmente pelo fato de ter participado, né, de ter gerado, produzido esse trabalho, essa tese, né, que além de ser algo que, como o Josias falou, esse momento vai passar e quando esse momento passar, ele vai ter vai se tornar uma evidência muito mais forte, né? Me parece até absurdo, sabe, Rossana, dizer que aquilo ali vai se tornar no futuro mais forte do que já é, né? Pensar que hoje ainda há muita ilegibilidade, né, nesse relatório, ou seja, ele ainda é elegível para muita gente, a despeito da linguagem, da objetividade, do fato de pegar cada uma das nossas impressões que nós sentíamos aqui e ali e transformar num fato sistemático, e não apenas uma opinião, uma impressão, né, que cada um de nós tínhamos e que era sempre muito localizado o modo de compartilhar. Então, tudo isso faz com que a gente vibre, sabe, com a possibilidade de ter em mãos um trabalho que, além de, nesse momento, né, servir de lastro para pensar o que tem sido o governo, né, a eficácia do governo diante da sua decisão sobre a pandemia, né, é um trabalho que mais tarde vai nos ajudar a refletir sobre o lugar das ciências sociais, né, das ciências humanas e um trabalho dessa natureza, né, interdisciplinar, para a experiência de governabilidade, de um lado, mas mais do que isso, para a experiência de solidariedade com o humano, né, porque esse relatório também traduz, né, o modo como a ciência pode ser solidária com a tragédia humana. Então, por tudo isso, eu te agradeço. Eu que agradeço vocês por os comentários tão generosos e tão gentis. Muito obrigada, gente. Obrigadão, Rossana, por tudo, pela parceria aí na gravação do programa. Queria também pedir a quem está nos assistindo para consultar o relatório, que estará aqui na descrição do vídeo. E lembrando que da primeira temporada para a segunda, a grande novidade é que deixamos de ser apenas um encontro entre amigos, o que já era muito, né, porque nós gostamos muito dessa ideia da amizade, gerando a possibilidade de uma discussão mais crítica, mas agora nós também somos um projeto de extensão, tá bom? Isso significa não apenas uma atividade diretamente vinculada a instituições federais, mas a possibilidade também de alguns alunos e alunas, se quiserem trabalhar conosco, né, no trabalho de pesquisa e de produção do programa, tá aí, já não combinei com os colegas, mas o trabalho de extensão é sempre essa possibilidade, né? Então, até o próximo programa. Né, Rosana, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Até lá, pessoal.